Bom, deixa eu dar aqui. Bem-vindos! Hi, how are you? Corre lá na bio, clica no link para acompanhar a gente aqui no YouTube, tá? Deixa eu dar um oi aqui. Da onde vocês são? Where are you from? Antônio, já clicou lá no link da bio? Já? Corre lá que eu tô te esperando pra gente começar aqui com as nossas dicas, as nossas técnicas de speaking. Tem muita coisa para falar, muita coisa para mostrar aqui para vocês. Bom, a gente estava falando, né, sobre as dificuldades que as pessoas encontram. Uma delas é assim, eu não pratico speaking porque eu não tenho com quem praticar. Outra coisa, quando eu pratico, quando existe oportunidade, eu não sei se eu estou falando corretamente, então melhor ficar quieto. É o que eu ouço, tá? Medo de errar, medo do sotaque. Eu tenho um sotaque muito forte, então eu tenho certeza que outra pessoa não vai me entender. Ou não lembro de todas as palavras, não tenho vocabulário suficiente. Você já se identificou com algum desses casos? Tenho medo de praticar, tenho medo de falar a palavra errada, meu sotaque é muito forte, ou não lembro de todas as palavras. Qual dessas situações que você se encaixa? Qual é o seu medo? Você se identifica com alguma dessas frases? Vou tomar uma aguinha aqui para a gente começar com as dicas, hein? Olha, gente, a fala, o speaking, ela é uma habilidade física, tá? Então, o que acontece? Você tem que praticar. Você precisa treinar a fala. Porque existem sons no inglês que não existem em português. Então, se você não fala, se você não articula esses sons, é por isso que você trava na hora de falar. Porque você vai falar e não consegue. Vou dar um exemplo aqui do TH, né? Do thank you. Quando os alunos começam a aprender, eles falam thank you, e não é nem thank you, nem thank you, é thank you. Então, esse som da língua entre os dentes, thank you, ele não existe em português. Então, é preciso treinar. Além desse, existem outros, né? Outras vogais que não existem em português, mas em inglês você precisa falar corretamente, porque às vezes, quando você fala uma palavra errada, você está dizendo uma outra coisa. Então, os seus músculos, eles precisam estar acostumados com esse movimento. E aí, você vai começar a ter mais confiança na hora de falar. Tá? É aquela questão, para você conseguir falar, você tem que começar a ouvir bastante, ler bastante, você vai ganhando o que a gente chama de input, tá? Você vai ganhando conhecimento, para depois você produzir o output, que é quando você produz, você não está recebendo, você está produzindo o inglês, tá? Então, olha só, aqui a nossa primeira dica, atenção para a nossa primeiríssima dica, tip number 1. Vocês sabem o que quer dizer tip? Tip é dica, tá? Ó, gente, deixa eu avisar aqui, quem tá entrando, vai lá no link da bio, vai lá no YouTube para acompanhar a gente com o material que eu tô passando aqui para vocês, tá? Tip number 1, ouvir e repetir. Ouvir e repetir, mas como assim? Essa técnica de ouvir e repetir tem um nome, tá? Ela chama shadowing. Shadowing vem de shadow, que é sombra, então ela é para seguir. Como que acontece essa prática? Você pode pegar um seriado, pedacinho de um seriado, pedacinho de um filme, alguém falando, você vai primeiro ouvir aquela frase com bastante atenção, pausar e repetir. Ouvir, repetir. Ouvir, repetir. E aí você repete junto com a pessoa. Você fala junto com aquela pessoa. Para você conseguir produzir o mesmo ritmo e a mesma pronúncia. Sim, um ritmo, porque cada língua tem um ritmo. Mesmo
dentro da língua portuguesa, você, quando pega assim, diferentes estados, tem pessoas que falam mais cantado, mais devagar, outras falam no ritmo mais rápido, mais frenético. Isso acontece com outras línguas também, tá? Uma outra coisa que você pode fazer, se você estiver lendo, você pode primeiro ler aquela frase do seu jeito, da maneira que você entende. Depois você ouve para ver se você falou corretamente. Senão você mesmo vai se corrigir, tá? E aí você vai repetir, ouve e repete e depois você vai falar junto com a pessoa. Então essa técnica é chamada de shadowing, ok? E aí eu vou te dar assim algumas sugestões. Olha que bacana. Aqui, olha, alguns sites para você praticar. Esse agenda web, você entra lá, você tem listening, você tem textos para treinar até comprehension, né? Tem short stories, então tem do nível básico ao avançado. E aí você escolhe, no nosso caso, o listening, porque você vai ler e vai ouvir, tá? Então, esse site tem várias atividades, agenda web. Depois, a gente tem aqui o English Club. O English Club, você, quando entrar nesse site, você vai em Speaking. Escolhe lá a opção Speaking. E aí você vai encontrar alguns diálogos para você ouvir e repetir. Vocês já conhecem algum desses? Já usaram ou conhecem outros sites que vocês já usaram para praticar speaking, listening? Se alguém tiver aqui alguma dica, passa aí pra gente, tá? Peraí, tem uma pessoa aqui, Márcio Cavalcante. Você quer participar, Márcio? Alguma dúvida? Vamos lá. Desistiu? Será que desistiu? Acho que o Márcio desistiu. Se você quiser voltar... E aí? Márcio, quer tirar alguma dúvida? Tá, então quando você quiser é só chamar novamente, tá bom? Deixa eu voltar. Oi? Não? Tá bom, Márcio. Gente, se tiver alguma dúvida, é só colocar aqui, tá? Para quem tá chegando agora, vai lá na bio, clica no link para participar junto com a gente. Bom, continuando aqui com as dicas, né? Agenda Web, English Club e o próximo, que eu também gosto muito, Talk English. Talk English é um site que também tem vários diálogos, listening. Ele é bem completo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? Um outro é esse daqui, ó, Handles. ESL, Cyber Listening Lab. Ele traz, assim, vários listenings com o título, por exemplo, no supermercado, no shopping, fazendo compras. Tem várias situações do dia a dia e tem que estar separadinho por iniciante, intermediário, avançado. Então é um site bem legal para você praticar listening e speaking, tá? Para usar essa técnica que eu passei para vocês do shadowing, que é ouvir e repetir. E aqui, por último, eu tenho um aplicativo, tá? O Talk, é English Speaking Practice. Coloquei o nome aqui embaixo para vocês. Ele tem o inglês do dia a dia e ele tem também Business English. Então, se você está aí precisando de Business English, está começando a estudar e precisa para o trabalho, dá uma olhadinha nesse aplicativo que vai ser bem útil para você, tá?
nossa tip number 1. Gostaram? O que vocês acharam dessa dica? Bem útil, e eu tenho certeza, que ela dá um grande resultado. Se você praticar, continuar por várias semanas, você vai ver como você destrava. Não vai ter mais aquele branco, não consigo pronunciar essa palavra. Pode praticar, que ela realmente funciona, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá. Vamos para nossa tip number 2. Let's go! Qual será, hein, a tip number 2? Olha aqui na tela. Tip number 2. Ler em voz alta. Mas aí você vai me perguntar, mas ler em voz alta não é falar. Mas quando você lê em voz alta, primeiro, você acostuma com a sua voz em inglês. É estranho falar isso, né? Mas tem pessoas que acham esquisito se ouvir falando inglês. E quando você lê em voz alta, além de você destravar a língua, você acostuma com a sua voz, tá? E aí você vai ler o quê? Então eu preparei aqui alguns exemplos para você. Livros infantis. Gente, essa é uma dica de ouro, tá? Livros infantis, porque traz um vocabulário que você já conhece, estruturas gramaticais que você já conhece. Então, você não vai ficar preocupado só em entender, né? Ficar procurando dicionário. Não, você vai conseguir ler um livro inteiro. Lógico que uma palavra ou outra, mesmo em português, a gente não entende. Mas isso não faz... você não vai deixar de entender aquilo por causa de uma palavra ou outra, mas você continua a sua leitura, tá? Ler em voz alta. Gibis, sites com assuntos que te interessam. Então, joga lá no Google um assunto que você se interessa e leia em inglês. Tá? Além disso, olha quanta dica bacana eu tô dando para vocês, hein? Além disso, esses sites são gratuitos? Sempre! Esses são. Quando for pago, eu vou avisar aqui. Esses daqui, alguns deles, por exemplo, esse lingua.com, ele tem uma parte que é paga, mas a maioria dele é gratuita. Então, você consegue usar tranquilamente, tá? Uma outra coisa que eu ia te falar desse lingua.com, ele traz reading com vários textos. Então, aqui você pode fazer essa leitura em voz alta, principalmente para iniciantes e intermediários, tá? E uma outra coisa, nesse site você consegue ler e ouvir. Então, aqui já é uma maneira de você ter um feedback, né? Saber se você tá lendo de forma correta, tá? Já conhecia? Você já conhecia algum desses? Deixa eu ver aqui, tem alguém com dúvida? Então tá, né, Priscila? Tá respondido. Priscila, há quanto tempo você estuda inglês? Me diz aí. Você tá lá no YouTube? Deixa eu ver. Muito bem. Não conhece, já respondeu aqui, né? Também, os do Dica Number 1 são gratuitos, sim. Pode ir lá que você vai gostar muito. Eles são excelentes, são muito ricos em conteúdo, tá? Continuando aqui sobre os nossos sites, né? Esse próximo, British Council, gente, eu uso muito esse site para dar aula, porque ele traz, assim, parte gramatical, ele traz vocabulário, listening, ele traz a parte cultural, tá? Então, tem lá as abinhas com revistas, com quadrinhos. Ele é completíssimo. Então, eu tenho certeza que você vai ficar um tempão ali olhando o site. E, assim, você pode usar, que sempre tem coisas novas. E uma coisa que eu ia falar para vocês
quando vocês estão lendo, se você pegou um livro, por exemplo, né? Eu tô lendo lá o livro e eu não sei se aquela palavra eu estou pronunciando de forma correta. O que você faz nesse caso? Bom, aqui, nesse caso, você pode pegar e ir para um dicionário, eu até coloquei 2 aqui, Macmillan Dictionary e o Oxford English Dictionary. Joga a palavrinha lá para você ouvir a pronúncia, para ver se você está falando de forma correta. Então, essa é uma forma de você mesmo se corrigir. Tá? São dicionários excelentes. Priscila, estou precisando voltar porque perdemos muito quando paramos. Realmente. Estudei muitos anos, mas já parei tem muito tempo. E olha, eu vou te falar uma coisa. Inglês é aquele tipo de curso que você tem que continuar. Não adianta você... Às vezes a pessoa se forma, né? Entra num curso... Fica lá 5 anos, se forma, tem um diploma, mas na hora de falar não consegue. Porque você não pode parar. Você tem que fazer de uma forma, inserir o inglês no seu dia a dia. Para você sempre ter contato e não parar. Porque se parar, vai esquecer. Tá? Infelizmente, o inglês é assim. Gostaram da dica número 2? Ler em voz alta, uma dica fácil, né? De graça. E você consegue sim ter um feedback. Se você tiver dúvida, joga a palavrinha no dicionário para ouvir a pronúncia. E vamos lá na leitura. Gente, olha, nem que for 10 minutinhos por dia. Tá? Essas dicas todas que eu estou passando para vocês, você não precisa ficar horas estudando, não. Mesmo 10 minutinhos por dia vai fazer uma grande diferença. Se vocês fizerem isso, depois vocês vão me falar que é verdade. E agora, vou tomar mais uma aguinha aqui para esperar vocês chamarem aí os amigos, que eu vou para tip number 3. Dica número 3. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver o que vocês estão falando. É isso aí, gente. Tem que praticar. Se parar. Tip number 3. Hello, Dina. How are you? Tudo bem? Michelle, how are you? Corre lá no link que tá na bio, tá? Tô aqui, ó, na tip number 3. Essa é muito boa, né, gente? Olha lá. Ouvir música. Mas calma, hein? Não é só ficar lá ouvindo música, tá lá limpando a casa, põe o rádio, pronto. Eu vou aprender inglês por osmose. Não é assim. Esse ouvir música, apesar de ser muito gostoso, você tem que seguir uma técnica, uma regra. Tem que estar de olho, prestando atenção. Eu já vou falar desses sites aqui, que eu coloquei para vocês. É uma forma de você se divertir e aprender ao mesmo tempo, né? Você tem que ouvir, prestar atenção na letra, na pronúncia, e é óbvio que você tem que cantar em voz alta, porque a gente está falando aqui da prática do quê? De speaking. Então, você tem que, falar. Eu queria saber aqui, qual que é o cantor favorito de vocês? Ou cantor, ou banda. Vocês gostam de ouvir música em inglês? Vocês têm esse costume, esse hábito? Me diz aí. Quem ouve música em inglês? Que tipo de música que vocês ouvem? Rock? Me diz aí. É muito bom, né? Aprender ouvindo música. Quando eu comecei a aprender inglês... muito bem. Quando eu comecei a aprender inglês... Poxa, gente, faz tempo, né? Não tinha, assim, internet para você ficar jogando letra de música e sabendo... e já vendo tradução. Eu ia na rádio da minha cidade... Pegava o papelzinho lá que chamava Music Card
e lia em inglês, lia em português e ficava cantando. Ficava assim, torcendo para tocar no rádio para eu poder treinar a letra da música, né? E agora a gente tem tanta facilidade. U2, Slow Rock, muito bem, muito bem. U2 é uma delícia, né? Estão falando aqui Rolling Stones. É isso aí, gente. Tem que ouvir também o que gosta, né? Aí tem um professor que fala assim, não, mas tal cantor é bom para aprender inglês. Mas além da pronúncia do cantor, da cantora, de ser fácil o entendimento, você também tem que gostar do estilo, porque senão não vai, né? Não rola. E hoje, assim, com tanta ajuda tecnológica, é tão fácil você jogar aqui no Google, ouvir, ver a letra da música. E falando nisso, deixa eu comentar aqui sobre os sites, né? Esse primeiro, que é o Lyric Training, gente, vocês vão se apaixonar por esse site. Você coloca lá a música, primeiro que você entra no site, faz o login lá, coloca seu nome bonitinho, escolhe o cantor que você quer ouvir e aí ele vem. Você tem Beginner, Intermediate, Advanced e tem mais um que agora eu não lembro o nome que eles colocam, que é assim, para quem já é fluente. Então você escolhe um desses, aí vai aparecer o clipe da música, vai aparecer a letra da música com os gapzinhos, né, com espaços para você. E você vai ouvir e vai digitar o que está faltando. Se você não conseguir digitar, ele volta. Aí aquela frase eles repetem. E se mesmo assim você não entendeu, aí ele vai te dar a palavra e vai continuar a música. Então é maravilhoso, tá? E o ESOL Course, que é esse outro site que está aqui, também gratuito. Ele é o mesmo estilo que o Lyric Training, tá? Então, se você entra nos dois, vê qual que você gosta mais, qual que você se identifica mais, mas eles têm, assim, o mesmo estilo. Ok? Ok, Dina? Já conhecia algum desses sites? Já usa para estudar inglês? Me diz aí. Para ouvir música, tem que ser com a letra para ir assimilando, né? Olha, de início, Priscila, sim. Porque às vezes você tá ouvindo uma música e você não consegue identificar, né? Não entende a letra. Então, se você estiver cantando junto com o cantor, você vai treinar o seu speaking, a sua pronúncia, e vai aprender vocabulário novo, tá? E depois, aos poucos, você vai deixando a letra de lado e vai tentando cantar sozinha, sem ler. Aí é bacana. Então, por isso que tem que repetir a música. Pega uma música que você gosta e todos os dias, ouve, até você conseguir cantar aquela música. Você vai se sentir tão bem, gente. É tão gostoso se você vai num show, ou se você tá ouvindo música no rádio, e aquela sua música preferida toca, e você consegue cantar a letra, é muito bom, né? E você saber ainda que você tá cantando certinho, não tá inventando palavras, é muito bom. Tenta e depois me diz como que foi essa experiência, tá? Priscila, esses também são gratuitos, tá bom? Você não paga nada. Hi, Fabiana, tudo bem? Vai lá no link da bio para você ver aqui as nossas dicas, os nossos sites, aplicativos. So far, so good? Até aqui tudo bem? Podemos continuar? Estão anotando aí? Bom, vamos para a dica number 4. Ah, Dina, legal. Vai indicar para os seus alunos? Muito bem. Indica assim que eles têm certeza que eles vão amar. Você pode até usar, não sei se você dá aula online, presencial, mas você pode usar durante as suas aulas também. Tá?
number 4. Conversar com você mesmo. Meu Deus, mas teacher, aí eu vou parecer uma louca conversando comigo mesmo? Como assim, né? Não, calma, não é assim. Lembra lá no comecinho da nossa conversa que eu falei pra vocês? Olha, tem muita gente que me procura falando assim: ah, teacher, eu consigo ler, eu consigo entender, consigo escrever, mas na hora de falar eu travo. Porque às vezes tá tudo aí, ó, dentro da sua cabecinha. Você só não consegue se expressar, não é isso? Então, como que você vai fazer para começar a se soltar? Se você tá em casa, sozinho, ou tem alguém, né, que fala um pouquinho de inglês, também pode ser, mas vamos imaginar que você esteja sozinho em casa, você vai pensar em voz alta. Tudo que você for fazer, você vai falar inglês. Então, você acordou, já começa com good morning, e aí você pensa nas frases, por exemplo, I'm going to take a shower. Tudo que você lembrar em inglês, você fala em voz alta. Today, por exemplo, na hora do almoço, né? Today I'm gonna eat rice, beans, salad. E vai falando inglês sozinho. Se você quiser, você pode até misturar inglês com português. Eu não sei uma frase inteira, só sei algumas palavras. Vai misturando, que aos poucos você vai falar uma frase inteira e vai aumentando e aumentando, quando vê você já está falando. Essa é uma técnica que você pode praticar. Você pode não, você deve praticar todos os dias e a qualquer momento. Se você criar esse hábito, mesmo você estando no meio de outras pessoas, você vai pensar em inglês, tá? E aí é uma maneira de você inserir o inglês no seu dia a dia. Então, tudo que você for fazer, você fala em inglês, tá? É bem bacana. Seu vizinho pode até pensar, né, que você tá ficando louco, mas ele também vai acabar aprendendo muita coisa em inglês. Então, não se preocupe. Pode praticar. Bom, essa foi a nossa tip number 4. Essa é uma técnica que ajuda bastante e que você pode praticar todos os dias, tá bom? Vamos para a nossa dica number 5. Let's go. Deixa eu ver aqui. Tem essa dificuldade de pensar em inglês. Mas você está querendo dizer de que você não consegue falar inglês com outra pessoa, não é isso? Porque você deve pensar em português, tentar traduzir para o inglês para depois falar. Mas se você começar dessa maneira que eu estou te falando sozinha, porque se você errar ninguém está vendo, se você começar a falar sozinha em casa, I'm cleaning my house, I'm going to the supermarket, e na hora que você for para o supermercado, você faz a sua lista em inglês, e falando alto, e pôs comida no prato, vai falando steak, salad, potato. Aí você vai ver que você vai começar a não ter mais essa dificuldade de pensar em inglês, porque você não vai ficar traduzindo do português para o inglês para depois falar, porque aí é uma coisa muito demorada, né? Não é algo que flui naturalmente, mas vai ser. A partir do momento que você começa a praticar todos os dias, você vai pegar essas dicas aqui que eu tô te falando. Você não precisa usar todas essas dicas, né? Você vai escolher aquelas que você acha mais fácil, que você gosta mais. Só que você tem que fazer isso todos os dias, sim. Não adianta, uma vez por semana eu sento e fico o dia inteiro estudando inglês. Eu levanto e só paro à noite. Não adianta. Mesmo estudando horas a fio, isso não funciona, tá, gente? É muito melhor você estudar meia hora por dia, 15 minutos por dia, do que um dia na semana, várias horas, tá? Você tem que tentar ter o inglês diariamente. Tá bom? Tenho certeza que vai funcionar sim. Eu gostaria que você tentasse e depois me falasse o que você achou. Tá bom?
Hi, Correia! How are you? Corre lá no YouTube para você ver nossas dicas. Depois eu vou passar tudo de novo para vocês relembrarem, tá bom? Se ficou alguma coisa para trás. Bom, nossa tip number 5. Se gravar ou falar na frente do espelho. Parece a mesma coisa daquele de ficar falando sozinha? Hi, hello. Parece, mas não é. E eu vou te explicar por que que não é. Quando você se grava, uma coisa que eu já falei hoje, né? Você vai se ouvir falando inglês, né? Vai se ver falando inglês. Sabia que tem gente que muda até a maneira de ser, o comportamento? Às vezes a pessoa é tímida e quando fala inglês ela se torna extrovertida. Ou o contrário, a pessoa é extrovertida, quando vai falar inglês, ela fala baixinho, assim que ninguém consegue ouvir. Então, é legal você se ver falando inglês. E aí, eu vou te falar mais uma coisa. Faz o seguinte, faz de conta que você vai se apresentar em inglês. E, para quem entrou, ó, corre lá no link da bio, tá? Tá lá para você acompanhar. Faz de conta que você vai se apresentar em inglês para alguém, vai falar de onde o que faz, a idade, se é casado, do que gosta de fazer, do que não gosta, das atividades que você mais gosta de fazer no dia a dia. Pensa em tudo isso, coloque seu celular lá e se grava. E depois assiste. Aí você mesmo vai perceber as palavras que você está pronunciando errado. Se você consegue ser entendido, você vai perceber erros gramaticais e várias coisas, né? Depois que você estiver acostumado a fazer isso, aí põe um grau de dificuldade a mais. Você vai falar em inglês durante 1 minuto. Então, durante 1 minuto, eu preciso falar inglês. E aí você vai aumentando. 1 minuto e meio, 2 minutos. E conforme você for treinando, você vai ver como você vai se desenvolver. Aqui, nesse tip number 5, eu coloquei 2 sites que esses não são gratuitos, tá? Esses não são pagos. Então, se você tiver afim de investir um pouquinho para praticar speaking, tem o Cambly, que você vai falar com pessoas, com nativos, você vai lá, escolhe o professor e você pratica. E tem o iTalk, que também você escolhe o professor e você vai praticar, e aí você tem os planos, né? De 1 vez por semana, 2 ou todos os dias. Não são sites gratuitos, mas para quem tiver afim, quem puder, investir aí uma graninha com esses sites, tá bom? Alguma dúvida por enquanto? Hi, hello! Vamos repassar todas as dicas? O que vocês acham? Let's go! Vamos lá, então. Desde a primeira, tip number 1. Tá. Só que antes de eu continuar, antes de eu fazer essa revisãozinha, eu quero saber se ficou alguma dúvida. Gostaria de saber se vocês já conheciam algum desses sites. Vou fazer 3 perguntas, tá? Alguma dúvida? Vocês já conheciam esses sites, aplicativos? E se você conhece algum outro para compartilhar aqui com a gente? Deixa eu ver o que vocês respondem. Fala aí pra mim, tô esperando, hein? Já usaram algum desses sites aqui? Tenho certeza que vocês vão gostar, tá, gente? Eu uso bastante todos eles com os meus alunos.
Então vamos lá, vamos fazer essa revisão aqui, olha. Tip number 1, ouvir e repetir, tá? O shadowing, né? Que você ouve, repete, depois você ouve e fala junto com a pessoa. E aí você tem todos esses sites aí para você poder escolher, ver qual que você se identifica mais, qual você gosta mais, ou às vezes você vai mudando para não cair na rotina. E é praticar todo santo dia. Tip number 2, ler em voz alta. Ler o que, teacher? Ler livros infantis, gibis, tá? Sites com assuntos que te interessam. E tenta não pegar nada muito difícil, né? Para você conseguir ter uma leitura mais dinâmica e não ficar procurando toda hora palavrinhas no dicionário. Se precisar, eu coloquei 2 dicionários maravilhosos aqui, que é o Macmillan Dictionary, Oxford English Dictionary. Coloca a palavrinha lá, ouve a pronúncia, repete e continua a sua leitura. Depois, tip number 3, ouvir música. Aí é só alegria, né? Vai pegar o seu cantor, essa cantora, sua banda preferida e vai repetir a música até conseguir cantar sozinho sem acompanhar. E depois pega outra música e assim por diante. Olha aqui, coloquei Lyric Training e o ESOL Courses. Que eles são bem semelhantes, mas aí você vê qual que você prefere e go ahead. Conversar com você mesmo. Então lembra, você está em casa, você vai tomar um banho, I'm going to take a shower, brush my teeth, wash my face. E aí vai tudo que você lembrar, I'm going to the mall. Colocou comida no prato, vai falando vocabulário de tudo aquilo. E vai praticando, que isso ajuda sim a sua fala. E quando você estiver no meio de muita gente, pelo menos pensa, tá? Que isso pelo menos não vai deixar você esquecer vocabulário. Tip number 5. Se gravar ou falar na frente do espelho. Então, eu prefiro aqui gravar, tá? Para você se ver, se ouvir. Pensa numa apresentação. Pensa em alguma coisa que você gosta de fazer e grava. E outra coisa, de repente você pode falar não só de você, fala de outra pessoa. Sua esposa, my wife, my husband. E aí você já vai treinando o quê? Gramática, porque você precisa colocar third person. Então lembrar de conjugar o verbo para a terceira pessoa. Tá? Toda vez que for falar dele ou dela, você precisa conjugar o verbo. Lembra? Então, não só falar de você, mas falar de uma outra pessoa também. E aí, se você tiver a fim de investir um dinheirinho aí para praticar o speaking, eu coloquei esses 2 sites que são pagos, esses são pagos, tá? O Cambly e o iTalk, para você escolher um professor e escolher um plano. E aí você pratica com eles, tá? Você pode praticar todos os dias, você pode escolher uma vez por semana. Então, você que decide o tanto que você vai investir, né? Cada um tem um valor e aí você dá uma olhadinha. Gente, eu vou fazer o seguinte, depois da nossa live aqui, eu vou colocar um link do WhatsApp, se vocês ficaram com dúvidas, se vocês querem esse material para vocês, com todos esses nomes, né, de sites, aplicativos, aí eu mando, envio para vocês. E eu gostaria de saber se ficou alguma dúvida, se vocês gostariam de perguntar alguma coisa, ou se está tudo lindo e maravilhoso. A partir de hoje, vocês vão praticar inglês todos os dias. É isso? Olha só. Depois me conta, tá? As dicas que vocês mais gostaram. Se vocês estão praticando. Se tá vendo o resultado. Igual eu falei para vocês, não precisa praticar todas essas 5 dicas, as 5 técnicas. Escolhe aquelas que forem mais úteis
mais fáceis para o seu dia a dia, para a sua rotina. O importante é praticar diariamente. Não pare. Ok, speakers. Posso chamar vocês de speakers, né? Porque vocês agora são falantes. A partir de hoje, vão deslanchar no inglês. Então, eu quero agradecer, desejar uma ótima noite para vocês e que essa live tenha contribuído para instigar aí um pouquinho, né? Para fazer com que vocês dêem esse primeiro passo para começar a falar e não ter mais problema com speaking. Thank you and see you next time. Bye bye.